Muito boa tarde, estimados alunos do sétimo ano. Aqui é o professor Lázaro. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da quinta semana do período de nivelamento. Nesta aula, daremos continuidade à revisão sobre teoria, conversão de medidas e resolução de situação-problema envolvendo o sistema métrico decimal. Como sempre, ressalto a vocês que é muito importante assistirem a todas as aulas, participarem do chat e fazerem os exercícios das listas do período de nivelamento. Brevemente, teremos uma avaliação presencial. Então, é necessário que vocês façam as atividades, pratiquem as operações, principalmente sem o uso de calculadora ou qualquer aplicativo, pois sabemos que em prova presencial esse uso não é permitido. No mais, boa aula a todos. Na aula passada, nós revisamos o cálculo e fizemos aplicação em situação-problema da área do triângulo. Temos início também a revisão do cálculo de volume com unidades do sistema métrico. Por último, deixamos uma atividade para casa, a qual passaremos a corrigir agora, para que vocês possam conferir o resultado. Espero que todos tenham acertado, porque não é uma questão difícil. Nós praticamos ontem. Faça as transformações das unidades de volume a seguir. Aqui a letra A, 4,8 metros cúbicos para decâmetros cúbicos. Então, temos aqui a passagem de uma unidade menor para outra imediatamente superior. E o que nós vimos ontem? A cada unidade superior, para fazermos a transformação, nós devemos dividir por 1000, sempre que estivermos trabalhando com unidades de volumes ou unidades cúbicas. Então, 4,8 metros cúbicos. Nós temos quantas casas decimais aqui? Temos uma. Para passarmos para decâmetro cúbico, nós vamos dividir por 1000, que é o mesmo que acrescentar 3 casas à esquerda. Nós vimos isso ontem. Ora, se temos uma casa decimal e vamos acrescentar mais 3 casas, vamos ficar com 4 casas decimais. E essas casas serão completadas com que algarismo? Com 0. Vamos ver aqui o resultado. Então, 4,8 metros cúbicos, uma casa decimal, e agora ficamos com 1, 2, 3, 4 casas, vírgula, 0. Como prevíamos, 4 casas decimais
e completamos aqui com zeros. Ficamos, então, 4,8 metros cúbicos para decâmetros cúbicos, ficamos com 48 décimos de milésimos de decâmetro cúbico. Letra B, 463 metros cúbicos para decímetro cúbico. Bom, aqui é o contrário da letra A. Naquela, a gente passou de uma unidade menor, que era metro cúbico, para uma imediatamente maior, decâmetro cúbico. Nós dividimos, então, por 1000. Na letra B, nós estamos passando de metro cúbico para decímetro cúbico, ou seja, estamos passando para uma unidade imediatamente menor. E o que nós vimos ontem? Que para passarmos para uma unidade menor, imediatamente menor, em medidas de volume, devemos multiplicar por 1000. E é o que vamos fazer aqui. Então, 463 metros cúbicos será igual a, vamos conferir o resultado, 463 mil decímetros cúbicos. Ou seja, multiplicamos 463 por 1000. Reforçando o que vimos ontem, para passar de uma unidade maior para uma menor, multiplicamos. De uma menor para uma maior, dividimos. E sempre de 1000 em 1000, a cada unidade que formos transformar. Letra C. 789 mil metros cúbicos para quilômetro cúbico. Bom, aqui novamente, uma unidade menor para uma maior, nós deveremos dividir. A cada múltiplo, nós dividiremos por 1000. Então, de metro cúbico para decâmetro cúbico, vamos dividir por 1000. De decâmetro cúbico para hectômetro cúbico, vamos dividir por mais 1000. E de hectômetro cúbico para quilômetro cúbico, vamos dividir por mais 1000. Ou seja, vamos dividir por 1000 3 vezes. Então, nós deveremos ter quantas casas decimais? 9 casas decimais neste número aqui. Quantas nós temos atualmente? Nenhuma casa decimal. Então, vamos acrescentar 9 casas. Vamos conferir o resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 casas após a vírgula. Só que aqui nós temos um detalhe que nós vimos ontem. Quando tivermos zeros à direita, esse zero não tem valor. Ou seja, esses zeros podem ser cancelados. Então, nós podemos eliminar esses 3 zeros aqui. Vamos ver como fica. Com 6 casas decimais após a vírgula, porque as outras 3 que completavam as 9 são zeros. E como vimos ontem, à direita, esses zeros aqui após a vírgula não vão
fazer diferença, porque não são algarismos significativos. Então, 789 mil metros cúbicos, nós ficamos com 789 milionésimos de quilômetros cúbicos, porque milionésimos, 6 casas após a vírgula. Como sempre fazemos, vamos fazer aqui com a tabela para aqueles alunos que preferem fazer com o uso da tabela, fazendo um rascunho ao lado, constrói a tabela para se sentirem mais seguros. Mas como vimos, a transformação direta, ou seja, pelo método prático, ela é bastante simples. Muito bem. Então, vamos ver aqui. 4,8 metros cúbicos. Então, na hora de colocarmos na tabela, o 4, que é o algarismo da unidade, fica aqui na última casa de metro cúbico. E o 8 vai para decímetro cúbico. Aqui teria uma vírgula após o 4. Como vamos passar para decâmetro cúbico, a vírgula vem aqui para a primeira casa do decímetro cúbico. Então, com a tabela, fica bastante simples e muito fácil, e para aqueles que têm o hábito de utilizá-la, dificilmente vão errar, né? Letra B, 463 metros cúbicos. O 3 vai ficar na última casa do metro cúbico, 4 na primeira, o 6 na segunda. Para transformarmos para decímetro cúbico, nós vamos completar com zeros até o final das casas do decímetro cúbico. Então, 463, a unidade que era de metro cúbico, tá aqui, sempre fica na última casa. E para completarmos para a unidade inferior, temos que completar com zero até a última casa. Então, ficamos com 463 mil decímetros cúbicos. Letra C. Vamos pegar aqui uma canetinha. ,789 mil metros cúbicos. Então, o número, quando a gente coloca na tabela, os 789 mil metros cúbicos, ele vai até a última casa do metro cúbico, com zeros. E o 789 fica na casa de decâmetro cúbico. Como queremos transformar para quilômetro cúbico, a vírgula vai ficar na primeira casa aqui, ou melhor, na última casa, né? Aqui na casa das unidades, né? De quilômetro cúbico. Então, o resultado, 789 milionésimos de quilômetros cúbicos. Podemos conferir que os resultados são os mesmos, tanto no método prático, como aqui pela tabela. Questão resolvida. Passemos à próxima. Próxima questão. Assinale V para
as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas. Então, passemos aqui a letra A. A medida do lado do losango é 12,34 metros, ou 12 metros e 34 centímetros. Outra forma de se ler esta medida. Então, o seu perímetro é 49,36 metros. Muito bem. Nós vamos avaliar essa afirmação de que forma? Calculando aqui o perímetro do losango e depois conferindo este resultado. Antes de passarmos aqui ao cálculo do perímetro do losango, vamos nos lembrar que o losango ele é um quadrilátero daqueles notáveis que falamos com vocês. Ele é um paralelogramo, pois ele possui lados opostos, paralelos e de mesma medida. E o losango tem ainda uma outra característica, que possui os 4 lados de mesma medida, ou seja, os 4 lados congruentes. Então, essa propriedade é fundamental para calcularmos o perímetro do losango. Então, passemos à resolução. Cálculo do perímetro do losango. Como já acabamos de falar, o losango possui os 4 lados congruentes. Logo, para calcularmos o perímetro, basta multiplicarmos a medida do lado por 4. E é o que vamos fazer aqui. 12,34 vezes 4. Vamos fazer o cálculo aqui do lado para praticarmos o que estamos revisando nessa série de aulas da 4ª e 5ª semanas, que é operações com números decimais. Vamos praticar essa operação de multiplicação. Relembrando, fazemos a multiplicação como se números inteiros ou naturais fossem. Depois, contamos o número de casas decimais dos fatores e colocamos no produto, a soma nos produtos. Então, vejamos. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 3, 12 e 1, 13, vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. 4 vezes 1, 4. Quantas casas decimais temos aqui nos fatores? 1, 2, e no produto, então, colocamos 1, 2. Então, é 49,36, ou seja, a resposta é 49 metros e 36 centímetros. Então, vejamos aqui a afirmativa da letra A está nos dizendo que a medida do lado do losango é 12,34 metros, então seu perímetro é 49,36 metros. Então, essa afirmação é verdadeira. Vamos pegar aqui a nossa canetinha e tentarmos colocar o V aqui. Como sempre digo, essa canetinha aqui com o mouse não é muito precisa a escrita, mas dá para entender que é um V, né? Então,
esta primeira questão, a letra A, ela é verdadeira. Passemos para a próxima. Próxima questão, ainda questão do tipo verdadeiro ou falso. Vamos ver o enunciado. Letra B. O volume de um cubo de lado 5 metros é igual a 125 metros cúbicos. Então, vamos ver. Vamos fazer o cálculo. Primeiramente, vamos ver como a gente calcula o volume deste sólido, de um cubo. Mais à frente, veremos outros tipos de sólidos geométricos para calcularmos. Este sólido, no entanto, o cubo, é o mais simples para o cálculo do volume. Basta multiplicarmos os três valores. Temos aqui o comprimento, a largura e a altura. No caso do cubo, as três medidas são iguais. Então, é suficiente nós multiplicarmos esses três valores por ele mesmo, né? Ou seja, basta elevarmos essa medida ao cubo. Passemos à resolução. Então, como disse, cálculo do volume do cubo é dado pela multiplicação das três dimensões, comprimento, largura e altura. Aqui na ilustração, na figura, dá-se a impressão que um dos lados é menor. Esse lado, por exemplo, a impressão que se tem que o comprimento é maior do que a largura, mas isso é por causa do ângulo que está aqui a figura, ou seja, a perspectiva do desenho. Então, vejamos. Volume do cubo pode ser calculado por lado ao cubo, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 igual a 125. Outra forma de obtermos o volume deste sólido, no caso aqui deste cubo, é calcular a área da base e multiplicar pela altura. Então, aqui fosse um prisma reto, por exemplo, seria o mesmo procedimento. Calcularmos a área da base, o valor da área da base, e multiplicarmos pela altura. Também vamos obter o volume desse sólido. No entanto, aqui no caso do cubo, como as três medidas são iguais, o método mais simples é elevarmos o valor de um lado ao cubo, como já vimos. Então, 125 é exatamente aqui 125 metros cúbicos. A unidade está coerente, é outra coisa que devemos observar, principalmente esse tipo de questões. Por exemplo, se tivéssemos aqui um decímetro cúbico ou decâmetro cúbico, a questão seria falsa. No caso aqui, como é metro, metro vezes metro, metro ao quadrado vezes metro, metro ao cubo. Então, a questão é verdadeira. Vamos apanhar aqui a nossa canetinha e colocamos um V aqui. Pronta, resolvida a letra B. Passemos para a questão seguinte. Próxima questão. Mais uma questão de verdadeiro ou falso. Vamos
ao enunciado. Letra C. Um retângulo com comprimento igual a 4 metros e largura metade do comprimento tem área igual a 4 metros quadrados. Vamos analisar, então, se essa afirmativa ela é falsa ou verdadeira. Bom, notamos aqui o comprimento que foi dado igual a 4 metros com a letra C. C é igual a 4 metros. E como aqui está dito que a largura é a metade do comprimento, se o comprimento é C, a largura é C sobre 2. Passemos, então, à resolução propriamente dita. Como já vimos, já revisamos, a área do retângulo é dada por base vezes altura. Então, temos aqui a base vezes o valor da altura. Vamos calcular, então, a altura desse retângulo. Ora, se o comprimento é 4 metros, chamamos aqui de C, e a altura é C sobre 2, ou seja, a metade, como está aqui no enunciado, como está dito aqui no enunciado, logo, a altura do retângulo vale 2 metros. Então, já temos os dados aqui para calcularmos a área dessa figura geométrica. Como dissemos, comprimento igual a 4 metros, largura ou altura do retângulo igual a 2 metros. E a área dada por base vezes a altura, logo, a área deste retângulo será igual a 4 metros vezes 2 metros, que é igual a 8 metros quadrados. Então, a afirmativa aqui está dizendo o seguinte: um retângulo com comprimento 4 metros e largura metade do comprimento tem área igual a 4 metros quadrados. Ora, pelo cálculo que fizemos aqui, essa alternativa é falsa. Vamos pegar aqui uma caneta e tentamos colocar aqui um F. Então, alternativa falsa. Passemos à próxima questão. Trouxemos aqui para vocês uma situação-problema. E como temos feito nas últimas aulas, vamos deixar esta questão para vocês fazerem em casa e na próxima aula faremos a correção para que vocês possam conferir o resultado. Espero que todos acertem essa questão, que não é difícil. Vamos ver o enunciado. Uma siderúrgica produz diversos objetos maciços utilizando o ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura que segue. Então, vamos trazer aqui a figura. Qual é o volume em metros cúbicos dessa peça? Vamos trazer aqui uma observação para explicar a vocês o que é considerado um paralelepípedo em geometria. Eles são sólidos
geométricos de 3 dimensões, são também conhecidos como prismas, e cujas bases são paralelogramos. Então, essa é a definição de um paralelepípedo, ou de um prisma retangular, no caso aqui, e suas bases, como são retângulos, logicamente, são também paralelogramos, portanto, atende a essa definição. Então, temos aqui as dimensões: 1,5 metro de comprimento, meio metro de largura e 1,3 metros de altura, ou seja, 1 metro e 3 decímetros. Então, este exercício para vocês resolverem em casa. Como disse, na próxima aula vamos corrigi-lo. Eram essas as questões que queríamos apresentar a vocês nesta aula. Espero que tenham entendido. Como sempre digo, se algum ponto não ficou claro, retornem o vídeo até esse local, assistam novamente e, permanecendo alguma dúvida, postem a questão em nosso fórum no AVA. No mais, muito obrigado, bom estudo a todos e até o nosso próximo vídeo.